Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa Investimento Aberto, hoje com Leonardo Costa, economista do ASA. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom? Prazer, Bessa. Vamos lá, falar de economia mais um dia. Vamos lá, bem, Leonardo esteve aqui conosco, ó, 2022, estava falando com ele aqui, faz muito tempo que ele esteve aqui e, portanto, vale a pena, Leonardo, você lembrar para o pessoal aí quem é você, quem é Leonardo Costa. Bom, vamos lá. Eu sou economista formado pela FEA USP aqui de São Paulo. Tenho mestrado pela FGV e trabalho aqui no AS Investments há quase 6 anos. Então, quase 6 anos aí de mercado financeiro. Quase um fundador, né, não? É isso aí. Quase um fundador, quase um fundador. Leonardo, vamos começar falando um pouquinho de economia mundial? Eu acho que a economia mundial começa sempre por Estados Unidos, né? Última reunião do Fed, a gente teve essa redução de taxa de juros e tem um dilema que está todo mundo comentando, que é um dilema entre, por um lado, inflação, aquele mandato duplo, né? Por um lado, inflação, por outro lado, emprego. E aí eu queria saber de você, como é que você está vendo esse dilema? Está vendo mais cortes à frente, menos? Fala um pouquinho de economia americana. A economia americana, acho que foi um cenário que mudou relativamente rápido, né, nos últimos meses. A economia não costuma dar grandes surpresas, né, mas quando dá é interessante. E no caso dos Estados Unidos, acho que foi um movimento grande de desaceleração da inflação desde a pandemia, né, então a gente vem vindo de uma inflação bem alta, né, de 2 dígitos lá nos Estados Unidos, algo que não se via há muito tempo, e desacelerou bastante até a gente chegar numa inflação mais próxima ali de 3% nesse ano. Lembrando que a meta do Banco Central por lá é 2%, né, ao redor do 2%, e 3% ainda está acima da meta, né? E mesmo as expectativas do próprio Fed ainda são de uma inflação um pouco acima da meta. Por outro lado, ele resolveu cortar os juros mesmo assim, né? Mesmo com essa inflação um pouco acima desses 2%. E aí, por quê? Né? Porque os dados de mercado de trabalho acabaram enfraquecendo muito rapidamente, né? E aí até entra no anedotário, né, dos Estados Unidos, a revisão dos dados do payroll que a gente viu, agora não me lembro se foi em agosto ou se foi em julho, mas a gente vinha vendo um payroll ainda com geração de postos de trabalho bastante saudável, né, lá acima de 100 mil, e aí teve uma revisão bastante grande, né, que eles trouxeram o payroll para mais próximo de zero, né, e até gerou uma resposta do presidente dos Estados Unidos, que resolveu demitir o chefe das estatísticas lá dessas estatísticas de mercado de trabalho nos Estados Unidos. De todo modo, acho que o cenário acabou mudando muito rapidamente nessa direção de um mercado de trabalho muito mais fraco nos Estados Unidos, né? Além disso, os dados de atividade também já vinham num patamar um pouco mais fraco, né? Ainda está distante da crise, né? Até porque quando o Trump entrou e junto com todo o debate de aplicação de tarifas, né? Chegou a alguns países até ser 50%, né? Então, nesse debate de tarifas, lá atrás criou-se essa especulação de uma possibilidade de recessão nos Estados Unidos, né? Algumas casas chegaram a dizer que tinha 1/3 de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. A gente afastou esse cenário de recessão. A atividade até reagiu relativamente bem, mas a gente não conseguiu evitar a desaceleração da atividade, né? Então, o Fed olhando esse cenário de uma inflação um pouco acima da meta e uma atividade desacelerando, ele olhou e falou: o meu juro não precisa ficar tão mais elevado, né? E aí começou-se a discussão de um corte de juros, que acabou desencadeando nesse corte da reunião passada. O juro ainda está num patamar elevado, né? A gente ainda está com um juro real considerado positivo, né? Então, acho que o que ele está fazendo ali é um ajuste de rota, né? Então, ele não quer que a atividade desacelere tanto, então ele já começou esse corte de juros, mas aí ele ainda tem o objetivo da inflação na meta de 2%. Então, acho que essa questão do dilema que você trouxe, ela cabe bem, ela encaixa bem aqui, né? Então, ele está fazendo
um ajuste ainda bastante gradual, né? Ele não está vendo um cenário de recessão também, mas ele está vendo um cenário de desaceleração que justifica ele começar um ajuste nos juros, que foi o que a gente viu. E aí, pensando adiante, o que que a gente imagina? A gente imagina que a inflação ainda vai continuar preocupando um pouco, né, porque você ainda tem alguns efeitos de preço da guerra tarifária, né, que deve acabar gerando um pouco mais de inflação, com uma atividade um pouco mais fraca. A gente não vê um cenário de recessão, a atividade ainda parece bastante resistente, então ele vai seguir cortando de pouquinho, né, de 25 em 25, para tentar oferir aí esse pulso da economia na ponta, tentando esse objetivo de uma inflação em 2% com uma atividade que não desacelere tanto. Mas aí ele vai levar esse ciclo um pouco longo, então, né? Pelo jeito, né? Devagarzinho, devagarzinho, meio naquele negócio que o Jerome Powell fala de vamos orientado por dados, pelo jeito, né? Porque, de alguma maneira, se eu não me engano, quando o Trump entrou, falava assim uma inflação em 2,6, agora ele fala assim em 2,9. Então, de alguma maneira, não sei se é só efeito de tarifas, mas houve alguma pequena aceleração também na inflação, né? Houve sim, né? Então a gente está falando de uma inflação mais próxima de 3, né? Isso é resultado muito de tarifas mesmo, tem um fator tarifas bastante considerável aí, mas tem também uma atividade que acabou não desacelerando tanto quanto esperado. Você tem uma desaceleração da atividade de fato aparecendo, mas ela tem sido até mais gradual, né? Então, mesmo com uma guerra tarifária ampla, né? Assim, a gente tem uma taxação maior da China, a gente tem uma taxação maior de países que exportam commodities para os Estados Unidos. Você tem tarifas maiores para a Europa, parceiros comerciais dos Estados Unidos que estão lá há muito tempo com eles, como Canadá e México. Isso inevitavelmente vai passar por uma inflação um pouco mais elevada. Mas você também tem uma atividade que resiste a despeito de tudo isso, né? Então, são dois fatores que acabam jogando essa expectativa de inflação um pouco mais alta e mesmo a inflação corrente, ela acabou desacelerando ali até o 3% e ficando estável ali, né? E é interessante que se você abrir a inflação dos Estados Unidos, né, a inflação de bens que vinha numa dinâmica bastante favorável, né, isso depois do choque da pandemia, obviamente, ela também voltou a subir um pouco, né, então Ah, ali você já consegue medir e falar, poxa, aqui tem alguma coisa de efeito de tarifa, né, e a hum, inflação de serviços que está mais relacionada ao ciclo econômico, ela teve uma desaceleração um pouco maior e ela acabou parando ali num patamar elevado, que aí também está associado à atividade econômica que ainda tem alguma resistência, né? Acho que agora essa medida do mercado de trabalho, como isso vai impactar na inflação nos próximos meses, isso vai ser definidor, né? Para saber se ele vai acelerar o ritmo de cortes ou não. A gente ainda acha que ele vai num ritmo bastante gradual, né? Então ele cortou em setembro, a gente imagina que ele volta a cortar em dezembro. Existe essa possibilidade de ele cortar também em outubro, e aí é como você disse, ele está dependente dos dados, né? Então a gente vai ter vários dados para poder guiar a política monetária nos Estados Unidos aí nas próximas semanas. E aí é medindo o pulso realmente, reunião a reunião. Acho que todas as reuniões ainda estão vivas, né? O debate lá no Fed ainda está bastante aquecido. É, mas é isso, a inflação realmente ela não tem causado grande surpresa, né? Tá nesse 3%, acho que já está mais ou menos em linha com o que eles têm visto, e o ponto central acabou ficando de fato na atividade e como o mercado de trabalho está reagindo a esse cenário de impacto de tarifas, desaceleração da atividade, então esses fatores vão ser essenciais aí para saber de fato qual que vai ser o ritmo do Banco Central. A gente não imagina que ele vai promover cortes muito vultosos do juro, porque a gente não está prevendo um cenário de recessão, né? Então a gente imagina que ele vai aí nessa velocidade de cruzeiro dele, cortando de pouquinho em pouquinho mesmo. tá. Uma curiosidade é o seguinte: o indicado do Trump Banco Central foi o único voto, foi um voto dissonante, né? Com corte de meio, né? E tem aquela pressão lá em cima da Lisa Cook, né? Que é bastante conhecida, né? E tal. Você acha que esses movimentos de pressão do Trump sobre o Banco Central podem ser um ponto para maior volatilidade? Você acha que podem provocar maior volatilidade? Ou você acha que isso é mais um efeito retórico que não causa muito ruído de mercado?
Olha, eu acho que causa preocupação, sim, né? Porque quando a gente pensa no Banco Central dos Estados Unidos, a gente pensa numa instituição que tem a sua independência, né? Todos os estudos que a gente tem em economia vão na direção de que um banco central independente tende a ser mais eficiente no controle da inflação, né? E quando você tem esses discursos e essas tentativas de interferência no Banco Central, isso de alguma maneira acaba impactando a imagem do Banco Central dos Estados Unidos, e isso, no longo prazo, ele tem sim um efeito de imagem, né? E eu acho que essa imagem é essencial porque acaba que o Banco Central é o guardião da moeda, né? E se você Sim, acaba diminuindo ou afetando essa imagem, a confiança cai, né? E geralmente a gente acaba medindo isso por um juro real mais alto, né? Então, se você desconfia um pouco mais daquele Banco Central, você vai cobrar uma taxa de juros real um pouco mais alta nele. Então, o faz efeito acaba sentido. sendo então, o efeito acaba até sendo contrário do que o Trump acaba querendo, né? Ele acaba querendo um juro mais baixo, mas se ele afeta a imagem do Banco Central dos Estados Unidos, ele vai ter que acabar pagando um juro real um pouco mais elevado. Então, por mais que ele corte, talvez ele acabe não cortando tanto, porque o prêmio que o Banco Central acaba pedindo em relação ao que era esperado fica um pouco maior, né? Então, eu acho que sem dúvida isso afeta sim a imagem, isso aparece já em discussões, né? Quando a gente lê research dos Estados Unidos, né, do americano comentando sobre essa política monetária deles por lá, né, eles falam que de fato isso pode ter um impacto no longo prazo e vai nessa linha de que o impacto pode ser no juro, né? Então o efeito acaba sendo o contrário do que o Trump estava esperando. Ou seja, pode ser um ano, o próximo ano pode ter uma variável de maior volatilidade por conta dessas pressões do Trump também, com algum prêmiozinho na taxa de juros americana, né? Isso, e especialmente quando a gente passar para a discussão de quem que vai ser o novo presidente do Fed, né? Então já Bem existe alguma lembrado, bem discussão. lembrado. Exato, já existe uma discussão, eles esperam que seja indicado um membro que já está lá dentro mesmo, né? Acho que a bolsa de apostas aí está muito focada no Waller, mas caso a discussão vá para outra direção e o Trump acabe escolhendo uma pessoa totalmente fora dessa discussão de Banco Central nos Estados Unidos, né, que esteja mais ativo, né, nessa discussão, aí o efeito pode ser ainda pior, né? Então, acho que é um ponto sensível para o ano que vem também. Nossa. Tá. Tem um ponto, Leonardo, que quer saber para você se você enxerga alguma lógica nessa política de tarifa do Trump, onde ele fala muito que a questão da tarifa tanto leva de volta a indústria para os Estados Unidos, como também levaria a aumento de caixa do governo, né? E a gente vê uma pressão para reduzir taxa de juros, né? A despeito dele ter feito aquele Big Beautiful, o pacote maravilhoso dele lá, que é um pacote um pacote fiscal expansionista, né? O ponto é, tem algumas discussões que falam que uma das metas do Trump é resolver essa questão da dívida pública americana, que estaria pressionando muito o orçamento americano. Como é que você enxerga isso? Você acha que você consegue ver esses pontos linkados e contando uma história sobre redução do peso da dívida pública ou não? Olha, eu acho que a questão da dívida pública passa essencialmente pela taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, acho que o Trump acaba não falando diretamente, mas quando ele quer um juro mais baixo, acho que ele já está mirando ali na dívida, né? Porque quando você tinha uma dívida crescente nos governos anteriores à pandemia, com um juro próximo de zero, a dinâmica era muito mais favorável, né? Agora, quando você tem um juro mais elevado, né, ali próximo dos 5%, aí a dinâmica do juro, ela é outra, né? Até aqui no Brasil, que a gente vive com juro de 15, a gente vê que o juro mais elevado, ele tem um peso relevante na dívida que você está pagando, né? E eu acho que ele tem observado isso e é um dos fatores, né, até puxando da discussão anterior, porque que ele quer o juro mais baixo. Mas aí como que isso se conecta com guerra comercial, né, e tarifação de países estrangeiros? De fato, a arrecadação aumentou por conta de aumento de tarifas, né, e acho que era algo bastante esperado.
mas a gente vê com bastante ceticismo, né, que ele vai conseguir equalizar a dinâmica de dívida doméstica com taxação de exportação, de importação, né? Então, assim, por mais que o comércio nos Estados Unidos seja bastante grande, é bem pouco crível você conseguir equalizar uma dívida doméstica que já ultrapassa os 100%, taxando produtos estrangeiros, né? E até porque a gente imagina que o fôlego disso não tende a ser muito grande, porque se de fato ele conseguir o objetivo dele, que é aumentar a produção interna, você vai acabar reduzindo a sua importação, né? Então, esse fator arrecadatório ele tende a diminuir conforme você conquiste esse objetivo Boa. de produzir mais internamente, né? Então, por mais que você tenha esse aumento de arrecadação agora, eu acho que é muito porque o americano acaba ficando sem saída, né? Ele não tem a produção interna ainda e ele não tem como não importar alguns produtos, né? Então isso acaba aparecendo de fato na arrecadação, mas a gente imagina que isso no médio prazo ele tende a ficar, ele tende a diminuir bastante. Além disso, a gente vê uma problemática nessa arrecadação via exportação, via importação, porque isso também está, a importação, ela está bastante associada ao ciclo econômico, né? Então, você ainda tem uma atividade forte nos Estados Unidos, né? Ainda está resistindo, né? O crescimento ainda está relativamente aquecido, mas se isso virar, né, e a atividade desacelerar de uma maneira mais rápida, essa arrecadação também vai diminuir bastante, porque você tende a diminuir as importações, né? Então, comércio externo ele também está bastante associado ao ciclo econômico, né? Então, por mais que seja benéfico, né, você achar uma linha de arrecadação ali que você não tinha de uma maneira bastante considerável para tentar equalizar essa dívida, né, eu acho que existem fatores domésticos que precisam ser equalizados, né, como o próprio crescimento do gasto dentro do governo dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é isso que ainda precisa ser debatido e eu acho que eles estão debatendo lá nessa questão de shutdown, né? Acaba sempre aparecendo essa discussão, então ela tá pairando por ali, né? Então acho que o Trump ele acaba voltando a atenção para um assunto que ele acaba não sendo tão essencial, mas ali por trás tem algumas outras questões que estão em discussão, né? Então, mas mesmo nesse cenário a gente ainda vê uma dinâmica de juros de dívida nos Estados Unidos bastante desfavorável, porque tem fatores de gasto que eles não têm conseguido atacar nos últimos anos, e a gente ainda vê com algum certo ceticismo de que isso consiga ser equalizado em apenas um mandato, né? A gente acha que é uma questão mais estrutural e que vai Hum, demandar um pouco mais de tempo para ser debatido por lá. tá. O negócio, situação que demoraram vários mandatos para ser criada, não vai ser resolvida em um mandato, né? Não, e depois da pandemia gerou-se um debate de aumento de gasto fiscal mesmo, né? Isso foi algo globalmente, né? Não foi só nos Estados Unidos, não foi só no Brasil, né? Gerou esse debate global. A Europa já era um bloco econômico que gastava mais, né? E acabou até indo além, tem gastado até um pouco mais, né, mas existiu esse movimento de um pouco mais de gasto público e esse gênio não voltou para dentro da garrafa, né, então a gente continua gastando bastante e acho que é um debate para os próximos anos aí. Não, interessante. Não, agora me conta, você acha que esse excesso de gasto americano, com tarifas e tal, pode ter alguma coisa a ver com esse enfraquecimento do dólar a nível mundial, em nível global? Com certeza, né, acho que essa discussão de dívida por lá acaba afetando, né, essa essa primazia do dólar e não só isso, né, acho que eh, tem também esse movimento de desglobalização, né, no centro dessa discussão de tarifação, né. Então, quando os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, um dos maiores importadores, um dos maiores exportadores, começa esse movimento de falar: "Vou produzir mais internamente, né, e vou tentar me fechar aqui", a maioria dos países vai na mesma direção, né. Então acaba que, o efeito de resposta da maioria dos países
tende a ser nesse que eles estão chamando agora de nearshoring, né, que é tentar produzir o máximo que você consegue domesticamente, independente do preço, né, e aí acaba que passa por um movimento de enfraquecimento global do dólar, né, porque se antes os Estados Unidos fazia esse papel de tentar ser o centro organizador da economia mundial, conforme ele vai abrindo mão desse papel, acaba que o dólar vai enfraquecendo como um subproduto dessa reação, né? É interessante, né? Tem uma visão não só econômica, como política também, né? Na verdade, porque a partir do momento que ele abdica dessa posição de ser o líder do mundo ocidental, né? Pô, então essa moeda também já não é mais tão forte, ou não precisa mais ser tão forte quanto antes, né? Tá certo, faz muito bem, boa. E China, meu caro, você acha que China, nesse cenário, antes de falar um pouco de falar de Brasil, falar rapidinho de China. Você acha que China pode trazer mais volatilidade ou algum alívio para a economia mundial nesse momento? Eu acho que sempre que a gente fala de China, acho que se a gente pegar um recorte lá de 2022, a gente vai chegar em alguma conclusão muito parecida. É um transatlântico que vai numa velocidade de cruzeiro ali, né? Então, assim, quando a gente fala dos riscos, os riscos de hoje são os mesmos riscos do ano passado, que são os mesmos riscos de 2 anos atrás, que provavelmente são os mesmos riscos de 3 anos atrás, né? Então, a gente imagina uma China bastante estável, né? Eles têm conseguido controlar bastante a economia deles, né? A demanda por commodities lá continua bastante forte. Acho que é o que tem sido o fiel da balança para vários outros países aí, né? Conforme os Estados Unidos vai saindo de cena e a China vai tentando ocupar um pouco mais dessa posição no comércio global, ou seja, mesmo na economia global, a gente vai vendo, né, esse poder da China, né, essa presença da China, de uma economia bastante sólida. Obviamente que a gente não tem a visibilidade completa dos dados por lá, né, então, assim, a gente não consegue ver volatilidades internas tão grandes, né, mas a gente consegue ver que tem uma desaceleração estrutural, né, isso é algo que está acontecendo e que é algo esperado, né? Conforme o país vai ficando mais rico, fica mais difícil de você conseguir extrair crescimentos muito vultosos, né? Então, a China está passando por esse processo. A gente tem visto uma desaceleração da atividade de lá de fato. Existe esse debate do risco do mercado imobiliário por lá, né? Não é um debate novo, ele continua aparecendo, mas a gente não tem visto grandes novidades, né? Então a gente imagina que a China vai continuar sendo um dos grandes fiéis da balança aí no crescimento mundial. Eu acho que o que teve de alteração mais relevante nesses últimos meses, nesses últimos anos, foi o fato de que, de fato, o Trump voltou a ser um pouco mais agressivo com a China nesse novo mandato, e essa potencialidade de eles produzirem mais produtos industrializados nos Estados Unidos pode levar a China a acabar afogando os outros países com os produtos que ela tem por lá, né? Então, Tá. essa possibilidade dela exportar deflação via bens industrializados é grande e ela existe, né? Então, dado que ela está perdendo, que ela tem essa possibilidade de perder o mercado nos Estados Unidos, ela pode acabar voltando essa produção para outros países, né? E a gente já vê isso acontecer, por exemplo, em carros elétricos, né? A gente não falava de carros elétricos chineses há 1 ano e meio, 2 anos, talvez eu esteja um pouco atrasado na discussão também. Mas no Brasil, por exemplo, a gente já vive uma inundação de carros chineses É. elétricos Ah, por aí, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe um lobby grande da indústria automobilística de lá para evitar essa inundação de carros elétricos da China, né? E aí é o famoso dumping, né? Que o preço da produção você não sabe muito bem qual é, né? E a China acaba exportando provavelmente com uma ajuda ao produtor doméstico, né? Para tentar conquistar o máximo de mercado possível. Então isso continua bastante ativo, a gente continua vendo bastante, mas de cenário econômico, a gente continua nessa expectativa, né? Uma desaceleração bastante gradual, eles ainda sendo responsáveis por uma grande parte do crescimento global. na China, até a inflexão do crescimento é administrada, né? Até isso eles Exatamente, é administram, tudo né? planificado. É tudo planificado, né?
essa semana, eu li, ou a semana passada, um negócio assim, achei um número espantoso, isso é verdade, que existiriam na China mais ou menos 100 montadoras de automóveis, 100 fábricas de automóveis. Eu fiquei, cara, mas 100? E realmente, né, cada dia aparece uma nova. Você está vendo televisão, pô, mas essa marca eu não sabia que existia, você andando na rua. Realmente, é impressionante, né? Se você tiver realmente uma a China virou a manufatura do mundo, né? E parece que é o que você falou, né? Não tendo um mercado americano, eu vou ter que mandar para algum lugar, que eu já tenho uma fábrica montada, eu já tenho a linha de produção, né? Exatamente. Mais ou menos não tem como. Bem, Brasil, né? Vamos falar então da nossa terra aqui, né? Taxa de juros em 15%, né? O último Copom manteve a taxa de juros em 15%, mas a gente vê desemprego mais baixo da história, a gente vê a inflação de serviço mais ou menos, ele parece, você vai explicar melhor, mas parece que não cede na velocidade que se imaginava e tal. Que você acha? O que está por trás dessa resiliência da economia brasileira que já convive, acho que há um ano com a taxa de juros, pelo menos num patamar aí de acima de 14%? O que explica isso, Leonardo? É, aí é um debate bastante extenso e bastante longo, né? Até o último relatório trimestral de inflação, que mudou o nome, né? Agora é relatório de política monetária, do Banco Central, acho que eles trouxeram 3 ou 4 boxes discutindo o mercado de trabalho, né? Tentando entender o que explica uma taxa de desemprego tão baixa com um juro tão elevado, né? Vou dar um spoiler para vocês, eles não chegaram a uma conclusão é, muito explicativa por enquanto, né? Mas a discussão acho que é a parte mais valiosa, né? E o que que a gente tem ali? Né, a gente tem uma certa mudança do mercado de trabalho nos últimos anos. Né? Ele traz uma discussão, por exemplo, sobre não queria citar uma marca, mas sobre essa uberização do mercado de trabalho, né? A Que uberização ah, virou um termo para qualquer coisa desse já trabalho virou, né? aplicativo, né? É verdade, já virou. Esse trabalho digital, né? É, Então, ele viu ali, né, que de fato esses serviços digitais, eles aumentaram bastante a participação da mão de obra brasileira, né? Então ele chegou a estimar 2%, né? Então tem 2% do mercado de trabalho que entrou nesses serviços, né? Seja de transporte por aplicativo, seja de entrega, de serviços de entrega, né? Então é uma mão de obra relevante que apareceu nos últimos anos aí, e que pode ajudar a explicar você ter mais gente, mais pessoas no mercado de trabalho, né? Então esse é um dos fatores que ele traz ali na discussão e que eu achei bastante interessante, porque era algo que a gente não tinha lá no começo dos anos 2000, né? Então esse é um fator para tentar explicar essa taxa de desemprego um pouco mais baixo. Ele também cita fatores como educação, né? Então o aumento da escolaridade também tem colocado mais gente no mercado de trabalho, né? E essa pessoa, ela acaba, a pessoa mais educada, mais escolarizada, ela acaba ficando mais tempo, né, no mercado de trabalho com menos volatilidade, né? Então tem um entra e sai um pouco menor, eh, boa. e aí você acaba trazendo a taxa de desemprego também para baixo. Então esses são 2 fatores que ajudariam a explicar. Tem também, aí já sou eu adicionando o fator do envelhecimento da população mesmo, né? Então você tem um envelhecimento populacional e acaba que as pessoas ficam mais formalizadas mesmo. E tem uma discussão de que o mercado de trabalho de fato está mais aquecido, né? E isso ele faz através de uma pesquisa do CAGED, né? Tentando ver se esses novos entrantes e as pessoas que têm saído, se os novos entrantes eles têm conseguido um salário mais elevado. E tem conseguido, né? E isso é um sinal claro de que o mercado de trabalho está bastante aquecido e de que tem uma disputa pelo trabalhador, né, aqui no Brasil. Então, você tem fatores que trazem o desemprego para baixo, né, como esses que eu mencionei aí, né, alguns segmentos que não existiam passaram a existir e escolarização, e você tem também o mercado de trabalho mais aquecido. Então, são 2 fatores que acabam trazendo esses efeitos recordes que a gente tem tido nos dados de mercado de trabalho. E eu acho que isso
Isso é uma figura, isso é uma pintura assim mais estrutural, né, para explicar Tá. o que a gente tem visto nos últimos anos. Agora, indo para o mais conjuntural, para o curto prazo, o que que a gente tem visto? A gente tem visto uma desaceleração, né, na geração de trabalho via CAGED, né, que é o mercado formal. Então, já são alguns meses de desaceleração. Esse ano você teve o carnaval em março, né, então você acaba não vendo uma pintura tão bonita, tem alguma volatilidade ali no gráfico, mas quando a gente pega de lá para cá, né, de abril para adiante, você tem uma desaceleração bastante gradual da geração de postos de trabalho, né? Então, não é nada muito abrupto, mas a gente começa a ver sim, né, um impacto desse juro mais elevado no mercado de trabalho com essa desaceleração da geração do CAGED, né? Com um juro de 15%, você esperaria algo um pouco mais forte, mas não dá para dizer que não está vindo, está aparecendo esse impacto ali no mercado de trabalho. Além disso, a gente tem também os dados da PNAD, né? Esse ele é ainda mais gradual, porque ele acaba sendo uma média de 3 meses, né? Então, Ah, ok. pela própria natureza do dado, você não vai ver algo muito forte aparecer de um mês para o outro, né? Mas aí no dado de agosto, você teve a primeira queda na população ocupada em muitos meses, né? Salvo engano, acho que foi outubro de 2023, ou foi ali no último trimestre de 2023 que você teve uma queda da população ocupada. Então, você voltou a ter isso agora no dado de agosto de 2025, né? Então, um período bastante extenso de lá para cá até isso aparecer ali, né? Então, a gente tende a dizer que o mercado de trabalho é o último a reagir ao juro mais elevado, né? O Banco Central anunciou esse choque de juro mais elevado em dezembro do ano passado, né, que ele prometeu ali 3 altas de 1 ponto percentual, né? Então, de lá para cá, veio vindo esse impacto no mercado de trabalho de uma maneira bastante gradual. A gente espera que continue aparecendo nos próximos meses, né? Até porque a política monetária ela tende a ser defasada, né? Dessa vez parece que está sendo até um pouco mais defasado, mas isso tem aparecido por ali. Quando a gente pega uma figura um pouco maior de outros dados de atividade econômica, aí você vê algo um pouco mais forte, né? E aí acho que principalmente dados de confiança, por exemplo, né? A confiança da FGV, ela tem registrado quedas maiores, né? Isso começou a acontecer ali já no segundo trimestre, né? Aí a gente pega confiança de consumidor, confiança de serviços, confiança de comércio. Acho que poucos passaram ilesos ali numa queda maior. Então, você desceu um degrau grande na confiança, né? Isso para o investimento acaba afetando também, né? Então, pelas aberturas do PIB, o investimento deve ser já foi um que acabou sendo penalizado, né? Tem sido penalizado nesse ano, o que tem ajudado a segurar ali é a parte de importação de plataformas, mas quando a gente pega o investimento, ele parou, né? Ele está num patamar estável ali no PIB nesse ano. Então, acho que confiança é um dos que a gente tem visto de uma maneira mais notável, esse efeito da desaceleração da atividade e potencialmente o efeito do juro. Nos dados de comércio, a gente também tem visto isso aparecer, né, especialmente nesses que são mais sensíveis ao crédito, e aí você está diretamente ligado a um juro mais elevado, né, porque o juro mais elevado ele acaba inibindo o apetite de crédito do consumidor, né? Então, ali nessa PMC você já consegue ver isso mais fraco, né? Então, o comércio um pouco mais fraco. O que tem resistido ainda até bastante tem sido os serviços. Mas quando você vê as aberturas de serviços, não são os serviços prestados às famílias, né? Esse está indo está tendo até uma queda, né, nos últimos meses. Aí você vai para outros serviços, né? Aí são serviços de informação, serviços de transporte, né? Que também podem estar associados a um movimento mais estrutural, como a ascensão da inteligência artificial, por exemplo, né? Só isso sozinho não vai ser capaz de segurar os serviços num patamar mais elevado, né? Mas ele tem ajudado a tornar essa desaceleração bastante gradual, né? Então, tentando juntar tudo, né, se é que eu consigo, é, tudo vai na direção de uma desaceleração bastante gradual, né? Então, Tá. a gente tem visto isso aparecer, o juro tem afetado, talvez exista uma frustração de que um juro de 15% esteja afetando
pouco, pouco, né? né, exato, essa atividade, mas a gente tem visto isso acontecer, né, e a expectativa é que isso continue, aparecendo. Você acha, Leonardo? Eu acho que o quadro que você traçou está perfeito, tá? Aliás, as questões estruturais achei muito interessante. Eu já baixei, mas não li ainda o relatório agora rebatizado, né? Mas É vou isso. para tá na minha listinha aqui para ver. Acho que a questão do emprego está super bem direcionada. Você colocou essa questão de que a gente está desacelerando muito devagar. A gente tem a questão fiscal também, né? Que aparece semana sim, outra também aparece a discussão do fiscal. O fiscal parece estar com menos impulso, mas ele ainda é um impulso elevado para. Ou seja, ele ainda acaba tirando potência da política monetária no patamar que ele está? Eu acho que o impacto fiscal ele já foi maior, né, então no ano passado, quando você teve um pagamento vultoso ali de precatórios, no começo de 24, né, uma boa parte daquele crescimento do primeiro semestre está associado a um gasto fiscal maior, né. Para esse ano, a gente imagina que ele vai ficar mais próximo do neutro, né. Tá bom. Você tá voltando a ter um pagamento de precatórios, mais uma vez, nesse ano, mas, uma boa parte do que a gente viu no ano passado é bem menor, nesse ano. Então, quando você passa de um ano para outro, a gente imagina algo mais próximo, do neutro, né, então a gente não vê uma grande, surpresa aí. E é interessante que, no Brasil, né, que a discussão fiscal é sempre tão acirrada, né, a gente tem visto uma diminuição, desse debate, né. Acho que, o governo tem conseguido de maneiras um pouco obtusas aí, né, entregar, as metas fiscais dele, né, acho que, salvo engano, para esse ano é 0, para o ano que vem é 0,25, e, parece que está tudo bem encaminhado para isso, mas quando a gente olha, quando Qualidade, né? quando a gente tira, o que está por cima, ele dá uma dissecada para ver o que está por baixo disso, a gente vê que muita coisa está excluída dessa meta, né. E eu acho que o principal gasto que está excluído disso é o precatório, né, e ele tem sido, um fator relevante de gasto fiscal, nos últimos anos, né. E quando você tira ele, dessa conta do déficit fiscal, de fato, fica muito mais fácil de você cumprir as metas que estão estipuladas, né. E fora isso, tem alguns outros gastos, que quando o governo vê que não vai conseguir, ele tira da meta, né. É. Acho que o mercado olha para isso, de uma maneira assim, acho que compõe um cenário de já bastante ceticismo em relação ao gasto fiscal, né, porque, esse mandato já não entrou, com essa pauta, de ser mais fiscalista, e aí eu acho que o Brasil ajuda a compor esse cenário mundial, né, de um aumento de gasto no pós-pandemia que não foi direcionado, mas quando a gente olha no pós-eleição, né, no pós-eleição do ano que vem, a gente imagina que essa discussão vai voltar, de uma maneira, maior, porque aí não vai ser só o precatório que vai pressionar, a despesa pública, né. Então você tem uma dinâmica, de outros gastos que vai acabar apertando, como um todo essas metas que estão programadas aí, pelo governo, né. Então essa discussão ainda vai voltar, mas a gente vê que por curto prazo, parece que está bem equacionado, né, o que foi selecionado para estar fora do déficit, que é bastante grande, que são os precatórios, acaba não afetando as demais contas, e aí você consegue entregar, esse déficit na meta, mas aí reforço que quando a gente, entrar na pós-eleição lá em 2027, essa discussão deve voltar, com força, porque aí as outras contas têm uma dinâmica, de elevação que vão tornar, praticamente impossível o cumprimento das metas que estão aí colocadas. Tá. Esse negócio é engraçado. O governo parece que é aquele cara que faz dieta, mas não, estou fazendo dieta, mas calorias advindas de chocolate e massas não conta, né, para minha dieta, né? Essas estão Pois fora, é. não conta, né? Essas não posso contar, né? É É, mais e a aí tem uma coisa que você não consegue evitar, que é o peso na balança final, né, que é é, que é a dívida bruta ali, né, ela continua subindo e ela vai continuar subindo, né, então,
por mais que você retire algumas calorias ali, achando que isso não vai afetar o peso final, afeta sim, e é o que a gente tem visto. A dinâmica de dívida continua bastante preocupante, né? Subindo aí 3 pontos percentuais por ano. Nossa, falando assim, né? Poxa, um número absurdo, 3 pontos percentuais por ano é um negócio. 4 anos de mandato, a gente chegaria próximo de 12, né? Que é dois e pouco até impressionante. Leonardo, caminhando aqui para o final, vamos falar um pouquinho de como é que você está vendo o quadro de eleições aqui para o ano que vem, né? Tem muita gente aí, a gente tem visto cada vez que passa, principalmente nos eventos com gestores, a questão do trade eleitoral para cá, trade eleitoral para cá, com essa conversa toda, mas nem quero pensar tanto nessa questão do trade eleitoral. Nosso ponto aqui é mais economia mesmo. Como é que você está vendo volatilidade para ano que vem? Com o cenário de eleições, né? Porque tem uma ala que diz, não, como esse governo já gosta de gastar, digamos assim, eles já não, a gente vai pisar no acelerador, é natural, isso vai. Não, não tem espaço para isso. E aí vem as bravatas que todo ano de eleitoral tem. Para você lembrar, na última eleição, que o Bolsa Família foi para 600, né? Então, assim, aí tem as bravatas e algumas delas acabam virando, inclusive, realidade. Como é que você está vendo o ano que vem o cenário econômico com eleições? Olha, o que a gente vê é nada está definido, né? E isso posto, né? Como a gente não vê uma definição de um candidato vencedor em 2026, a gente imagina que vai ter bastante volatilidade, sim, né? O que a gente tem de pesquisa até agora indica uma oscilação bastante grande, né? Então a gente tem vivido bastante ao sabor aí da popularidade do presidente, né, que tem oscilado bastante, né? A gente teve momentos mais desfavoráveis, a gente teve momentos e a gente está vivendo agora um momento mais favorável, né? Só que no intervalo de um ano que a gente tem até a próxima eleição, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Acho que nesse ano, principalmente, foi essa discussão de tarifação dos Estados Unidos, né, que acaba sendo favorável, né, pro mandatário, porque você cria um inimigo externo bastante palpável, né, para a população, Não, né, e que acabou considerando o governo atual, é o discurso que caiu no colo perfeito, né? O discurso que ele sabe exatamente, fazer, né? exatamente. Aí você fica na dúvida, né? Essa pauta ela vai se arrastar por mais um ano inteiro, né? A gente não acredita que vai ter uma duração tão grande. Né? Então, o ano que vem é um livro a ser preenchido aí de discussões, né? E por outro lado, você vê uma discussão no Congresso bastante acirrada, né? Então, você tem movimentos bastante contrários ao governo, né? Então, nessas flechadas favoráveis e desfavoráveis aí, acho que tem uma avenida a ser percorrida até o ano que vem. A gente vê uma disputa bastante acirrada, né? Ainda não foi galvanizado um nome de oposição que lidere, né, esse movimento de fato de oposição para a disputa eleitoral do ano que vem, né? Acho que alguns candidatos acabaram aparecendo e sumindo muito rapidamente, porque quem aparece acaba levando tiro, né? Então talvez não seja nem tão favorável para a oposição já colocar uma figura eh, tão proeminente à vista assim, né, com uma distância tão grande, né? Então acho Sim, que a gente imagina que no ano que vem, muito provavelmente, esses movimentos de oposição, né, de direita, eles vão conseguir se concentrar em um nome e vão conseguir levar esse nome a ser competitivo numa disputa com o atual presidente no ano que vem. Agora, dizer que está ganho porque o governo tem a máquina e que ele vai conseguir fazer um aumento de gasto fiscal suficiente para levar essa eleição, a gente imagina que não, porque as disputas mais recentes têm sido bastante polarizadas e a gente imagina que no ano que vem vai voltar a ter um ambiente bastante polarizado, né? Basta ver que a última eleição a diferença foi muito pequena sim. entre os dois candidatos, né? Então a gente imagina que o cenário vai ser bastante parecido no ano que vem. Hum. E assim, numa eleição, pegando a última eleição, né? Que foi foi praticamente parecia um leilão, né? Cada um oferecia mais alguma coisa para a população, né? Corremos o risco de ano que vem repetir, né? Cada um fazer mais uma promessa
foi um festival de promessas, né? E aí talvez, né, sempre pressionando o orçamento também, né? Então vamos ver o Exato, é isso aí. que vai ser. Leonardo, acho que infelizmente chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, né? Queria saber se faltou alguma coisa, alguma consideração que você quisesse fazer, deixar aqui para alguma mensagem, alguma coisa que você acha que faltou aqui na nossa conversa. Acho que em economia sempre vai ficar faltando alguma coisa, né? Mas É verdade, é verdade. Mas, acho que é isso, ano que vem, fortes emoções aí, a gente está se encaminhando aí para o final do ano, até que não tivemos tantas surpresas, mas no ano que vem, provavelmente a gente vai precisar cada vez mais do economista. Tá certo, tá certo. Leonardo, fica aqui um pouquinho para a gente se despedir. Vamos despedir do público aqui. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto. Leonardo Costa do Asa, uma conversa maravilhosa. Sabe tudo, Leonardo. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau.